Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Vamos também analisar os avanços no mapa que tivemos nas últimas 24 horas no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e tivemos atualizações muito importantes e por isso vamos começar. Vamos começar pela direção de Pokrovsk. Onde muitas fontes já referiram aqui um rompimento pelas forças russas das linhas de defesa ucranianas. E estamos aqui a falar da direção norte, a direção do flanco norte, aqui da direção de Pokrovsk, da cidade de Pokrovsk. E é aqui que os russos efetuaram uma enorme penetração nas linhas de defesa ucranianas. E já há muitas fontes, temos fontes pró-russas, temos fontes neutras, mas também fontes pró-ucranianas. O que é impressionante é que os próprios ucranianos já confirmaram estes avanços por parte da Rússia. Temos aqui um mapa revelado pelo Deep State, mas para já ainda não temos confirmações visuais destes avanços russos, mas eles claramente existem. E temos aqui várias fontes que referem que a Rússia atingiu aqui umas certas aldeias que ficam a uma distância de 17 km das últimas posições russas que nós conhecemos e de quais temos provas de que eles controlam. Portanto, trata-se de um rompimento bastante importante aqui das linhas defensivas ucranianas e já temos várias fontes a dizer que os russos estão aqui a tentar expandir esta zona de operação mais para o oeste, aqui em direção à cidade de Dobropilha, mas também mais para este, na direção das aldeias de Shakhovka e Vladimirovka. E de facto já há muitas fontes referem, e até incluindo uma fonte ucraniana, aqui um grupo de combatentes ucranianos no seu Telegram confirmou que os russos já cortaram esta estrada fisicamente. Portanto, os ucranianos já referem que a Rússia conseguiu atingir esta estrada e que agora as batalhas estão a ocorrer aqui na aldeia de Novodiania. Tivemos até ataques com drones kamikaze russos nesta aldeia, o que significa que a Rússia de facto transferiu o seu foco para esta aldeia. E portanto, é muito provável que os russos nas próximas horas tentem conquistar tudo o que se situa em torno destes avanços. Vamos continuar. E já, mais uma vez, neste flanco, ao norte de Pokrovsk, tivemos a confirmação de que a Rússia conseguiu, já há uns dias atrás, controlar estes territórios pintados a vermelho. E temos esta prova com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram como a sua artilharia estava a atacar as posições russas. Portanto, temos aqui a localização exata do ataque, que decorreu exatamente nesta casa que se situa na aldeia de Rodinsky. Portanto, não temos dúvidas nenhumas daqui que os russos controlaram aqui a porção norte desta aldeia e que têm posições bastante fortes aqui. E este realmente é uma penetração de quase 20 km nas linhas defensivas ucranianas e nós já tivemos uma situação parecida aqui na luta, aqui pela direção de Chassivyar, um pouquinho mais ao norte, onde por causa de um erro por parte das forças ucranianas, na mudança, na rotação das suas tropas, houve lá umas posições ucranianas que ficaram sem nenhum regimento, sem nenhum grupo do exército ucraniano. E os russos, naquela altura, foi no ano passado, conseguiram aproveitar essa brecha nas defesas ucranianas e avançaram cerca de 10 km na linha da frente. Temos agora o mesmo, a acontecer o mesmo, mas para já não sabemos o que é que ao certo aconteceu nesta direção de Pokrovsk para os russos conseguirem avançar cerca de 20 km, mas é algo bastante interessante, até porque os ucranianos, um pouquinho já mais ao norte, aqui na cidade de Cherkivka, anunciaram a evacuação da população civil. Portanto, já aqui os ucranianos estão a evacuar as pessoas que cá vivem e, portanto, isto significa que os ucranianos vão iniciar aqui uma concentração das suas tropas para depois enviar reservas para contra-atacar os russos e tentar parar a defensiva dos russos nesta direção, exatamente por esta estrada que se situa aqui. E eu vou relembrar que aqui é uma situação bastante crítica para os ucranianos, porque os ucranianos aqui em Donetsk e em toda a linha da frente aqui desta região a leste da Ucrânia, possuem apenas duas linhas defensivas. A primeira linha defensiva é aquela que nós vemos ao longo da frente de combate, portanto estamos aqui a ver a linha a passar aqui quase pelas cidades de Liman, aqui pelo norte quase por Borova, e aqui
mais ao sul pelas cidades de Konstantinovka e de Pokrovsk, e a segunda linha ucraniana começa aqui mais ao norte, precisamente na região de Kharkiv, aqui neste lago que se situa aqui, na aldeia ou na cidade de Pesherinye, e portanto esta linha defensiva vai exatamente por estas trincheiras que se situam aqui, vem aqui em direção à cidade de Borivskia, vem aqui em direção ao rio que passa nesta zona e que vem ao longo destas aldeias, vem aqui por Oskil, depois desvia-se aqui em direção a Liman, vem por Sloviansk e, o mais importante, vem aqui por Kramatorsk, e vem aqui exatamente por estas aldeias que se situam cá em direção à cidade de Dobropilha, e depois vai mais para o sul aqui pela aldeia de Vodyansky e depois desvia-se algures por aqui. E o que acontece é que esta linha, pelas informações que nós possuímos que se encontram em fontes abertas na internet, esta linha defensiva dos ucranianos ainda não foi completamente construída. Os ucranianos iniciaram a construção desta linha em meados de novembro ou outubro do ano passado, de 2024, e até agora não conseguiram acabar esta linha. E o que acontece é que os russos já atingiram esta linha, a segunda linha defensiva dos ucranianos, e a questão que se coloca agora é se o Zelensky vai de facto ceder os territórios ucranianos. E vamos relembrar que o grande objetivo dos russos para esta operação militar especial, como eles chamam, é conquistar aqui todo o Donbass, que é constituído pelas regiões de Donetsk, e que a fronteira de Donetsk passa exatamente por esta linha vermelha que vos estou a mostrar aqui, e por Lugansk. Portanto, a fronteira de Lugansk termina nesta zona aqui, e portanto os russos estão quase a conquistar Lugansk toda, porém ainda falta um pedaço grande de Donetsk. E a grande pergunta que se coloca a Zelensky é se ele vai de facto ceder estes territórios à Rússia no acordo que poderá existir entre os dois países. E de facto o Zelensky já referiu que não vai ceder nenhum território à Rússia, mas os ucranianos agora estão noutra situação completamente diferente. E o que acontece é que mais ao oeste desta linha de defesa ucraniana, que é a última linha de defesa ucraniana, nesta frente de combate, os ucranianos não possuem mais nenhuma fortificação, mais nenhuma trincheira e não possuem nada para conseguir parar a ofensiva dos russos. E a questão que se coloca é aqui: se o Zelensky não ceder o território de Donetsk à Rússia, onde é que os russos vão parar? Se não há aqui nenhuma fortificação, nenhuma linha defensiva por parte dos ucranianos, o que é que impede aos russos de continuarem a avançar mais ainda além da fronteira de Donbass e conquistar mais muitos territórios que se encontram aqui para o interior do território ucraniano? Portanto, essa é a grande questão que se coloca, mas vamos agora ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. Aqui mais do sul da Ucrânia tivemos um ataque com o míssil Iskander, aqui na cidade de Oshakiv. Fontes ucranianas já referiram estes ataques, contudo não sabemos o que é que foi atingido ao certo, nem temos imagens ou vídeos que comprovem o referido ataque. Aqui em Kherson não tivemos nenhuma movimentação no mapa, tivemos apenas um ataque com bombas por parte das forças ucranianas contra as forças russas, que viram aqui uma concentração de tropas ou de equipamento russos nestes hangares e nestas posições aqui, e eles atacaram-nas com bombas. Vamos continuar. Na direção de Zaporizhia não tivemos nada de novo, nenhum avanço no mapa confirmado nem pelo lado dos ucranianos nem pelo lado dos russos, mas aqui estão a ocorrer algumas batalhas pela iniciativa, e quem conseguir controlar esta iniciativa vai conseguir avançar mais um pouco no território inimigo. Vamos continuar. Aqui na direção de Orhikiv não tivemos nenhum avanço no mapa, mas tivemos aqui uma enorme concentração de ataques por parte das forças russas, o que pode indicar que nos próximos dias, ou até nas próximas semanas, os russos poderão testar mais uma vez a defesa dos ucranianos nesta direção. Vamos avançar. Já discutimos aqui a situação no flanco norte de Pokrovsk, com muitos avanços por parte da Rússia, mas também aqui pelo flanco a oeste da cidade de Pokrovsk, e estamos a falar da aldeia de Udachne, tivemos mais avanços confirmados pelas forças russas, que conseguiram agora controlar cerca de 50% desta aldeia. E a prova disto é um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram como os ucranianos estavam a atacar as forças russas nestas casas que se situam aqui.
E estas casas, com estes tetos azuis, foram geolocalizadas exatamente neste ponto do mapa desta aldeia. Portanto, não temos dúvidas de que os russos conseguiram entrar nesta aldeia e conquistar algumas posições. Vamos continuar. Na direção de Konstantinovka não tivemos nada de especial. Tivemos tanto ataques por parte das forças russas como ataques por parte dos ucranianos. Mas é só de relembrar que tivemos aqui uns pequenos ajustes no mapa em favor das forças russas, com base em vídeos publicados pelos ucranianos, com ataque a estas mesmas forças russas. Portanto, estes vídeos foram geolocalizados no mapa e, portanto, os russos melhoraram um pouquinho ali as suas posições. Vamos continuar. Da direção de Liman não tivemos nada de especial e nenhum avanço no mapa registado nas últimas 24 horas, apenas temos algumas fontes a referir que a Rússia está a preparar aqui uma nova ofensiva nesta direção e mais precisamente nesta floresta, que é a floresta que ocupa os últimos territórios do Oblast de Lugansk. E estando estes territórios conquistados, o Oblast de Lugansk ficará conquistado pelos russos. Vamos continuar. Aqui mais ao norte tivemos mais uns avanços confirmados por parte das forças russas, com base num vídeo publicado pelas próprias forças russas que mostram como eles estavam a controlar aqui umas ruínas nesta direção e nesta aldeia de Zilonenhai. E portanto temos aqui as forças russas a erguer as suas bandeiras. Portanto isto significa que os russos controlaram completamente esta aldeia e conseguiram conquistar estes territórios todos. Portanto, vemos que pouco a pouco a Rússia está a tentar avançar aqui mais ao sul e em direção ao rio que aqui passa por estas aldeias todas e vamos ver como a situação se desenvolve nos próximos dias. Da cidade de Kupiansk não tivemos nada de novo, nada de avanços no mapa nas últimas 24 horas, por isso vamos continuar. Aqui da direção de Kharkiv também não tivemos nada de novo, nenhum avanço no mapa, mas tivemos a confirmação, mais uma vez, de que as forças russas controlam aqui uma porção do território ucraniano. E tivemos até vídeos publicados pelas forças ucranianas a atacar as posições e os veículos russos nesta direção. Portanto, é facto que a Rússia incursou aqui num território ucraniano e mantém lá até hoje as suas posições. Vamos continuar. E da direção de Sumy não tivemos nada de novo, nada de especial, mas é de relembrar que os ucranianos nos últimos dias iniciaram aqui uma concentração das suas forças e, portanto, poderemos esperar alguns ataques ucranianos nesta direção nos próximos dias ou até nas próximas horas. E de facto já tivemos aqui uma confirmação por parte de um oficial das forças ucranianas, o Andriy Tkachuk, a confirmar que a Ucrânia iniciou uma grande contraofensiva na direção de Sumy. Para já ainda não temos nenhum vídeo, nenhuma localização, mas eu falei nos dias anteriores que esta ofensiva ao contra-ataque ucraniano ia decorrer durante estes dias. Vamos continuar e vamos discutir aqui uma possível solução para os ucranianos conseguirem parar os avanços russos na direção de Pokrovsk, que é de facto fazer uma incursão no território da Rússia, aqui pelo norte, na cidade de Bryansk. E de facto temos várias fontes russas que confirmam que existe aqui uma concentração e umas movimentações estranhas por parte dos ucranianos e, portanto, as fontes russas referem que muito provavelmente a Ucrânia vai tentar testar as defesas russas nesta direção e vai tentar controlar alguns territórios. Porque de facto com esta penetração por parte dos russos e estando a defesa ucraniana não preparada na direção de Pokrovsk, não vai adiantar de nada lançar mais e mais reforços naquela direção. E o que os ucranianos poderão fazer é de facto abrir aqui uma nova frente para remover algumas das forças russas da cidade de Pokrovsk para reduzirem o ritmo dos avanços russos. Vamos agora às situações mais geopolíticas e vamos começar pela cidade de Kiev, a capital da Ucrânia, onde tivemos umas informações por parte das deserções nas forças ucranianas, que são abandonos por parte das tropas ucranianas das suas posições defensivas e o facto de os ucranianos não quererem lutar pela Ucrânia. Portanto, estes dados foram fornecidos pelo próprio tribunal ucraniano que refere que estes casos de deserção apenas aumentaram
em 2025. Portanto, nós temos aqui um gráfico que mostra as deserções por parte dos ucranianos. Se em 2021 tivemos apenas 2.000 casos, só em 2025, ao longo de 7 meses, ou seja, até agosto, até o início de agosto de 2025, tivemos cerca de 100.000 casos de deserção, que são mais casos do que os somados nos 4 anos anteriores, porque esta é uma informação bastante interessante por parte dos ucranianos, que mais uma vez vai forçar Zelensky a pensar sobre a proposta de paz que teremos na próxima sexta-feira, dia 15 de agosto, no Alasca, na reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin. Vamos agora analisar o que tivemos por parte de Moscovo, e tivemos aqui uma nova entrega para o exército russo de um novo pacote de caças Su-34. Vamos continuar e tivemos aqui outra atualização importante, que é que na reunião entre Trump e Putin, que vai decorrer no Alasca na próxima sexta-feira, vamos ter um acordo multibilionário assinado pelo Kremlin e pelo governo dos Estados Unidos acerca do desenvolvimento da região do Ártico. Portanto, poderemos ter algumas atualizações bastante importantes e, em troca deste acordo, Trump realmente poderá dar a Ucrânia para as mãos da Rússia. Vamos ainda discutir outra situação que nós tivemos aqui da parte militar, que foi que aqui no interior da Ucrânia, no dia 21 de julho de 2025, tivemos um ataque com um míssil balístico por parte da Rússia contra uma concentração de forças ucranianas, e aqui o jornal The New York Times, um jornal norte-americano, refere que mercenários estrangeiros foram atingidos e mortos neste ataque por parte da Rússia. E são estas as principais atualizações que eu vos trago para o dia de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário, e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!